Alguns equipamentos industriais que utilizam a vibração como princípio de funcionamento, que é o caso de peneiras industriais, alguns transportadores também, eles podem trazer um problema para o inversor de frequência que alimenta o motor desse equipamento. Esse problema está relacionado à ressonância mecânica que esse equipamento pode ter, e ao passar por determinada velocidade, já que o inversor faz uma rampa de aceleração, ao passar por uma determinada velocidade, podem acontecer alguns problemas de ressonância e isso trazer tanto problemas maiores mecânicos, como problemas para o motor também e para o inversor, como sobrecargas. Em um outro vídeo aqui do canal, eu falei sobre um outro problema que pode ser causado também por essas aplicações que utilizam da vibração, que é a sobretensão do barramento CC do inversor. E isso por conta da regeneração de energia. O processo, o mecanismo que é utilizado para a vibração, ele faz com que em um determinado momento a carga empurre o motor e aí nesse caso nós temos regeneração de energia e portanto temos problemas aí, podemos ter problemas com sobretensão. Mas esse foi um outro vídeo, até vou deixar o card aqui para quem quiser acessar. O objetivo do vídeo de hoje é falar sobre ressonância. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar como esse problema acontece e também vou explicar como solucionar esse problema. Eu estou aqui com um inversor de frequência da Brasiltec e nós temos parâmetros específicos para poder fugir dessas frequências de ressonância. É possível configurar mais de uma frequência para que o inversor evite essas velocidades que podem causar problemas e eu vou ensinar a fazer isso, então fica comigo nesse vídeo, mas antes se inscreve no canal e ativa o sino para receber a notificação quando novos vídeos como esse forem publicados. Pessoal, para começar eu vou explicar rapidamente a ressonância aqui para ficar mais fácil de compreender como solucionar o problema. E eu não sou físico, então talvez eu cometa alguma pequena imprecisão aqui, mas tenho certeza que essa explicação ela vai ajudar você a entender melhor esse problema. Olha só, imagina que eu tenho um balanço aqui e uma criança está sendo... Meu Deus, que desenho horrível. Mas vamos pensar então que uma criança aqui ela está sendo empurrada pela sua mãe. Então, a criança aqui vai ser empurrada pela sua mãe no balanço. Acho que todo mundo já fez isso em algum momento. E todo mundo já percebeu que você tem um momento certo para empurrar o balanço. Se você empurrar o balanço um pouco antes dele terminar de chegar no momento... Vamos lá, deixa eu reposicionar isso aqui. Essa mãe, opa, ficou a perna da mãe para trás. Aqui. Se eu reposicionar isso aqui e girar... Agora ficou a cabeça do DCP e a cabeça da criança aqui. Agora sim. Vamos lá. Se a mãe empurrar enquanto essa criança enquanto ela não tiver atingido o momento, o máximo de deslocamento para trás aqui, se começar a empurrar um pouco antes, você vai tirar energia do balanço e a mãe vai gastar um pouco da energia dela também. E esse embalo aqui para frente ele vai ser menor. Se ela deixar para embalar um pouquinho depois, quando a criança já começou aí, ela também não consegue colocar toda a força que ela conseguiria. Então tem um momento exato aqui que é justamente quando a criança chegou no momento máximo aqui de deslocamento para trás. Se ela colocar toda a força para frente agora, é quando ela consegue embalar a criança o máximo para frente aqui. E cada vez que ela fizer isso, normalmente ela consegue um pouquinho mais alto, né? Até que chega um ponto que vai limitar, né? Talvez pela gravidade ou seja lá o que for, vai haver uma limitação. Mas no começo, enquanto essa criança ela começar a ser embalada nesse balanço, cada vez que ela embalar um pouquinho, vai aumentando esses embalos eles vão se somando. Então, o ponto-chave aqui que eu estou falando do balanço, porque eu quero que fique claro a soma dos movimentos. Isso acontece também quando você vai, de repente, tirar uma... Vamos supor que tem uma... Peraí, deixa eu pegar o pincel mais grosso aqui. Vamos supor que eu tenho uma árvore aqui e nessa árvore eu identifiquei... Vamos lá, deixa eu fazer isso aqui um pouquinho mais bonitinho para ficar mais didático. Eu tenho uma árvore aqui e nessa árvore eu identifiquei que tem maçãs. Tá cheio de maçã, uma macieira tá cheia de maçã pendurada e eu vou chacoalhar essa árvore então para conseguir derrubar essas maçãs. Se você já fez isso, você deve ter percebido que na árvore também tem uma maneira certa de empurrar. Se você empurrar até a árvore balançar na mesma frequência que você empurra, essa frequência, a frequência é a quantidade de vezes que você empurra dentro de um determinado momento, né? Se for em hertz, por exemplo, é ciclos por segundo. Então, quantas vezes por segundo você empurra essa árvore? Geralmente é menos de uma, né? No caso de uma árvore. Então, se você balançar essa árvore na velocidade certa, você consegue encontrar a frequência de ressonância da árvore e cada movimento que você faz vai se somando. Porque você vai fazer exatamente o que você fez no balanço. No balanço você tem o momento certo para embalar quando a criança começa a ir para frente, né? Quando ela atinge o momento
de deslocamento máximo para trás e ela começa a ir para frente ao momento de embalar. Então você vai somando esses impulsos. A mesma coisa acontece na árvore. Se você encontrar a frequência de ressonância da árvore, esses impulsos eles vão sendo somados também. E quando a árvore ela já está ela vai pender para os lados, né? E quando ela já está indo para frente, você vai empurrar mais um pouquinho para frente e assim você consegue chacoalhar ela muito forte. Se você não fizer isso da maneira correta, dificilmente vai conseguir derrubar alguma coisa, a menos que seja uma árvore muito pequena. Não vai conseguir movimentar tanto ela. Bom, então ficou claro que esses impulsos precisam ser somados. Aqui ficou um pouquinho mais claro a questão da frequência, né? Em um último exemplo agora com rotação, para tornar isso aqui ainda mais didático, já que na indústria nós encontraremos problemas normalmente relacionados a algo que está rotacionando, né? É o caso do motor. Então vou dar um exemplo aqui com rotação. Vamos supor que esse é um pneu de um carro e esse pneu ele furou e recebeu um remendo. Agora esse remendo ele está fazendo com que uma região aqui desse pneu, vamos supor que seja aqui, ela está um pouquinho mais pesada do que a região oposta a ela. Então o que vai acontecer no momento que nós tivermos uma rotação dessa roda? Esse peso maior aqui ele vai fazer com que essa roda se movimente sempre vai ter uma força centrífuga e essa região da roda ela vai estar sempre sendo jogada para fora à medida que essa roda gira e isso vai fazer com que todo o conjunto aqui ele se movimente. A suspensão do carro acaba atenuando um pouco isso, mas você sente que ao acelerar o carro no começo essa força centrífuga que ela não é suficiente para fazer um grande esforço, depois você começa a sentir, mas em alguma região aqui, alguma faixa de velocidades, normalmente velocidades um pouquinho mais altas, né, lá pelos 100 km por hora, talvez um pouco menos, um pouco mais, mas você sente uma vibração extrema. E isso normalmente é porque a roda ela encontrou alguma ressonância, seja com suspensão, que vai amortecendo, mas em algum momento, em alguma frequência específica, vai entrar numa ressonância que vai fazer o carro vibrar bastante, ou seja, a própria estrutura do carro, mas enfim, você até sente um pouquinho desse desbalanceamento aqui da roda em velocidades menores ou maiores, mas em alguma velocidade específica aquilo se torna crítico e fica dependendo do desbalanceamento, essa trepidação ela é muito grande. E é o que vai acontecer na indústria também. Então, você normalmente quando está com algum problema de alguma roda desbalanceada, você evita aquela determinada velocidade. E é isso que nós vamos fazer através do inversor de frequência. É possível configurar então no inversor da Brasiltec uma ou duas velocidades que vão ser evitadas, seja durante o funcionamento, ou pode ser também durante o funcionamento, mais o período de aceleração ou desaceleração. É possível também definir isso. Então, estou com o inversor aqui ligado já para facilitar. Eu vou clicar na tecla PROG para acessar a lista de parâmetros e nós vamos direto para o grupo 8. Então, P8, Enter para acessar esse grupo. E o P809 é onde eu configuro a primeira frequência. Então, vou dar um Enter para acessar. Aqui eu tenho, inclusive, duas casas decimais aqui para poder colocar uma frequência bem específica se eu desejar, né? Posso criar também uma faixa um pouco maior, mas vamos supor então que com 15 Hz, o problema ali aconteça com 15 Hz. Então eu vou colocar aqui 15 Hz e assim essa frequência em específico de 15 Hz o inversor vai evitar. Vou dar um Enter para confirmar. No P810 é onde eu configuro a segunda frequência de ressonância, então vamos supor que esse problema ele acontece com 15, mas acontece também com 30 Hz. Então vou confirmar também 30 Hz no P810 e agora no P811 é onde eu configuro a amplitude dessa faixa de frequências. O que acontece? Eu coloquei 15 e 30 Hz, mas é muito rápido essa passagem pelo 15 e pelo 30, né? E não necessariamente vai acontecer exatamente, talvez 15 e 30 seja o ponto exato de máxima ressonância, mas eu posso configurar um valor, eu posso configurar uma faixa, na verdade, de valores que vai desde 14 até 16, por exemplo. Eu vou definir aqui a amplitude, isso vale tanto para mais quanto para menos. Então, olha só, P811, vou acessar aqui, eu também tenho duas casas decimais, mas eu vou fazer uma faixa bem grande, que eu vou colocar 2 Hz. Então, o que acontece? Se eu definir 15, então quer dizer que o inversor vai evitar 2 Hz para baixo. Se eu definir 15 no parâmetro P809, né? E 2 no P811, quer dizer que o inversor vai evitar frequências 2 abaixo de 15 e 2 acima de 15 também. Por isso se chama esse parâmetro aqui a amplitude dessa faixa de frequência que deve ser pulada, né? Então, da maneira que está aqui, se eu confirmar, configurando P8.9 em 15, P8.10 em 30, ou seja, 15 e 30 são as frequências a serem evitadas, e 2 no P8.11, que é esse parâmetro anterior aqui, então o inversor vai evitar 2 abaixo de 15, vai começar, na verdade, a faixa de frequência que ele vai evitar começa 2 abaixo de 15 e termina 2 acima de 15. A mesma coisa com outro valor que também foi configurado, que é de 30, né? Então, 2 abaixo de 30 e 2 acima. Ou seja,
ele vai pular as frequências de 13 até 17 Hz e depois de 28 até 32 Hz também, essas frequências elas serão evitadas. E ainda tem mais um parâmetro que é o P822, que é onde eu configuro se esse salto dessa frequência ele vai acontecer também durante aceleração e desaceleração. Então, vou lá para o P822. E aqui é o seguinte, 0 quer dizer que esse salto da frequência vai ser válido somente durante o funcionamento do motor e não aceleração e desaceleração. Então, se eu ajustar via potenciômetro, se eu estiver utilizando um controle PID, por exemplo, independente da maneira como eu estiver configurando a velocidade do inversor, ele vai ignorar essas frequências que eu configurei anteriormente e a velocidade na saída do inversor vai ser a mais próxima de acordo com o que está escolhido através de potenciômetro, através de PID, seja lá qual a forma de informar para o inversor qual é a velocidade desejada, né? Então vamos supor que a velocidade desejada ela está configurada via parâmetro aqui, via potenciômetro, perdão, em 14 Hz, por exemplo. Como 14 está mais próximo de 13, que é o limite mínimo, do que de 17, que é o limite máximo, então a saída do inversor, o sinal que vai ser enviado lá para o motor, né, ele vai ser de 13 Hz. A partir do momento que passar de 15, que daí já fica mais próximo do valor máximo, aí ela salta imediatamente para 17. Então, ela vai subindo, subindo, subindo até 15, à medida que eu vou girando o potenciômetro, né? Vamos supor que eu estou girando o potenciômetro lentamente, vai subir até 13, na verdade. Enquanto não ultrapassar 15, fica em 13. Ultrapassou 15, aí salta direto para 17. A mesma coisa acontece com o outro valor que eu ajustei, que vai de 28 até 32. Isso durante o funcionamento, né? Então, se eu manter o valor de 0 aqui, vai ser válido somente durante o funcionamento. Então, isso que eu acabei de explicar vai ser válido, mas enquanto o motor já estiver operando, né? Quando ele já estiver acelerado. Se eu definir 1 aqui e confirmar, esse P822, então, através do P822, se eu definir 1, eu vou estar dizendo que durante a aceleração do motor e desaceleração, esse salto da frequência também deve acontecer. Então, se eu cliquei no botão verde aqui para ligar o inversor, ele vai acelerar até 13, depois ele pula para o 17, acelera até 28, depois pula para 32 e aí vai até a velocidade que tiver sido definida, que pode ser 60 Hz, por exemplo. Então, com definido o valor de 1 no P822, também vale para aceleração e desaceleração. Pessoal, se vocês precisarem de inversores de frequência, resistores de frenagem, todos os outros materiais também que são utilizados nos painéis elétricos, acesse o site da Brasiltec, vou deixar o link na descrição. Lá você vai comprar produtos originais Brasiltec, produtos de qualidade e com preço direto de fábrica. E além de ter essa vantagem de pagar barato num produto bom, pelo fato de estar comprando de fábrica, você vai estar ajudando aqui no meu trabalho também. Então, por favor, faça isso. Se precisar de material elétrico, acesse o site da Brasiltec, vou deixar o link na descrição do vídeo de hoje. E deixa o like também, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e comenta também o que achou, porque isso me ajuda também a continuar gravando aqui para o canal da Brasiltec.